Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica para o terceiro ano do ensino médio, no nosso IFRJ Campus Pinheiral. E hoje vamos entrar num assunto bem legal. Tá? Na verdade, é só uma pincelada, vejam bem, é só para vocês terem ideia, saberem como é que como acontece, porque é um assunto bem complexo e bem viajante, tá? Mas eu vou tentar trazer de uma forma mais simplificada. É muito difícil fazer essa aula assim ao vivo. O interessante seria a gente trabalhar ela dentro de sala de aula, usando aqueles modelinhos. Enfim, aqui fica um pouco mais complicado, aqueles modelinhos de varinhas, né? Que na verdade, até na falta disso, eu uso palitos com jujuba, mas enfim. A gente vai ter que tentar fazer aqui de uma forma, né, que vocês consigam pelo menos identificar a compostos que possam ter isomeria ótica. E a isomeria ótica, que já atendendo o assunto, né, é uma isomeria diferente. A gente viu até hoje as isomerias não óticas, digamos assim. A gente chegou a ver isomeria geométrica que não chega a ser uma isomeria ótica, mas a isomeria ótica ela seria o último estágio em isomeria que pode acontecer numa molécula. Aí a gente vai ver por que esse nome, o que significa. E que sim, tem implicâncias muito grandes, né, do uso errado de alguns isômeros óticos. Ok? Então, essa é a nossa aula 12, material que está no nosso livro didático também. Não esqueçam de estar sempre dando uma olhadinha nos capítulos, lendo, fazendo os exercícios. Então vamos encerrar hoje a unidade 2, né, de funções orgânicas, falando da isomeria ótica. Então, aula 12, isomeria ótica. Quando a gente olha essa borboleta assim, por que essa foto aqui, né? Eu quero falar de simetria com vocês. O que vem a ser simétrico? Uma coisa simétrica é aquela que a gente olha e vê a harmonia entre elas. Tá? Que a gente vê que a gente pode traçar um plano nela. Por exemplo, o número 8. O número 8, eu posso interpretar isso como uma bolinha em cima da outra. Significa que eu posso traçar um eixo aqui que a gente chama eixo de simetria, e a gente vê que um lado é espelho do outro, é um reflexo do outro. Isso é um eixo de simetria. Tem gente que diz, né, quando pega o rosto humano lá, né, e vê que os rostos humanos considerados mais bonitos são aqueles que são mais simétricos, que tem o nariz mais simétrico, as orelhas, né, o mais simétrico possível, os olhos assim, né. Esse daqui tá muito bonito não. Que aí você traça um eixo de simetria aqui, esse já ficou feio, né, porque tem um olho mais para cá. Mas isso acontece no nosso rosto mesmo, a gente não tem um rosto 100% simétrico, tá? E quanto mais, né, você vê que algumas pessoas ela tem um olho mais para baixo, o outro mais para cima, assim. E aí você vê que gera um desconforto, né? Porque em termos visuais, assim, não que a pessoa é bonita ou feia, isso daí longe de mim, que aí cada um, né? Eu acho que todos nós somos bonitos, tá? Mas isso é pesquisa científica. As mulheres, né, os homens, eles sentem mais atraídos por pessoas com rostos mais simétricos, tá? Mas aí isso daí é gosto, né? Mas tem um estudo que fala isso daí, uma questão de simetria. Na natureza a gente vê isso muito, ó. Eu posso traçar um eixo de simetria aqui na borboleta, ó, e vou ver que ela tem, tá, um reflexo aqui. Isso é uma imagem especular, né, como se tivesse um espelho aqui, e torna-se simétrico. Mas o que acontece? Essa asa não é igual a essa, tá? Elas são diferentes. Como assim? Se eu tentar colocar uma asa em cima da outra, eu não consigo, tá? Essa é a questão da simetria. O 8 eu consigo. Eles têm o eixo de simetria, mas eu consigo botar esse 8 um em cima do 8 ser igual. Essa asa, você vai ver que você não consegue. A não ser que você vire essa asa de um jeito que você coloque, tá? Aí tudo bem, tá? Mas em termos práticos, tá, são asas diferentes, mas são asas simétricas, são asas espelhadas, tá? Agora, elas não são, como é que eu digo, quirais. Daqui a pouco vocês vão entender esse conceito,
tá? Eu posso mexer nessa asa de uma forma, tá? Que eu posso, né, pegar ela assim e virar ao contrário, e aí eu vou conseguir bater a forma dela aqui direitinho, tá? Na verdade, eu teria que virar essa asa para cá, né? Pegar essa pontinha e virar para cá, para ela poder encaixar aqui e dar. Tá, mas se eu pegar ela e simplesmente arrastar para cá, essa outra asa ficaria assim, né? Digamos assim. Eu teria que fazer um artifício de virar ela. Ou seja, elas são simétricas, não são iguais, mas são sobreponíveis, né? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Elas são simétricas, não são iguais, mas elas são sobreponíveis se eu conseguir mudar o ângulo dela. Mas aonde vem a química disso? Primeiro vamos passar pela história da talidomida. A talidomida, ela foi um medicamento usado na década de 60 para enjoo na gravidez. Ela tinha um efeito de contra insônia, ansiedade e também enjoo da gravidez. Então o que acontece? Só que o uso da talidomida naquela época foi um dos maiores acidentes médicos registrados na história. Porque bebês dessas mães que usaram alguns bebês que nasceram de mulheres que ingeriram esse medicamento no período gestacional apresentavam deformações físicas, tá? E é essa deformação física aqui, tá? É o encurtamento dos membros, tá? Tanto inferiores quanto superiores, vocês podem ver aqui, tá? E isso aconteceu muito naquela época, e aí eles conseguiram descobrir que o comum entre essas mães desses meninos era o uso da talidomida. Ok? Era o uso da talidomida que estava comum a isso. E aí vou falar um negócio para vocês. Na verdade, foi o uso de um isômero da talidomida que dá esse problema. O outro isômero não dá. Olha que interessante. Então, eu quero que vocês guardem esse asterisco aqui, que foi esse carbono aqui o problemático. Depois a gente vai voltar nele. Tá? Foi aí que veio os estudos com a isomeria ótica apareceram e eles conseguiram mostrar a importância de a gente conhecer isomeria ótica e as moléculas quirais. Agora vamos chegar. Lembra que eu falei da asa da borboleta que elas são simétricas, elas não são iguais. Mas se eu virar a asa da direita de uma forma que eu vire ela assim, né? Essa asa está para cá e essa está para cá. Se eu chegar e virar ela dessa forma, eu consigo fazer com que elas sejam superponíveis, digamos assim. Mas eu teria que virar, eu tenho que usar um truque. Que nem a minha mão, tá? As nossas mãos, elas são iguais. Na verdade, elas são espelhadas. Eu posso virar a minha mão e ela vai ficar superponível. Só que o que acontece? Se eu fizer isso sem virar, tá? Elas são diferentes. Tá? Essa é a questão da quiralidade. Ok? Que a gente vai ver agora. O carbono, que faz 4 ligações, para falar de isomeria ótica, não vai nos interessar carbonos de dupla ou tripla ligação. Só de ligação simples, porque ele tem que fazer 4 ligações para ter isomeria ótica. Tá? Como é que funciona? Tá? Lembra que eu já comentei isso com vocês? Esses tracinhos que estão assim, sem ser gordinhos, tracinhos mesmo, são ligações no plano do papel. É como se esse carbono tivesse com essa ligação e essa ligação na tela do computador aí. Tá? Essa mais escurinha, com esse triângulo aqui, né, com a parte da base dele voltada para frente, é como se a ligação estivesse saindo aí para tua cara, né, para o plano de frente para você aí. E essa daqui mais achuradinha aqui, que são risquinhos, né, que a gente faz isso, ó. Tá? Elas são ligações que estão saindo para trás da tela do computador, elas estão fora do plano. Então, 2 no plano e 2 fora do plano. Então, aqui, em isomeria ótica, a gente vai trabalhar muito com essa representação espacial do átomo de carbono com 4 ligações. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar que tem um espelho aqui, tá? Isso daqui seria um espelho. E vão colocar esse átomo aqui e fazer uma imagem especular dele, ó, como se fosse as mãos. Lembra da mão, tá? Esse carbono aqui está refletindo aqui. Esse hidrogênio está refletindo aqui.
esse seu OH está refletindo aqui, ó, tá vendo que está até o contrário, e esse OH refletindo aqui atrás. Esse daqui são 2 isômeros, podem acreditar em mim, são 2 isômeros do ácido lático. Esse é o ácido lático. Um que a gente chama de destrógero, e outro que a gente chama de L, de levógero. Depois eu vou explicar por que D e L. Mas pasmem, tem diferença entre eles. Mas é a mesma coisa? Não é. Por quê? Arrasta mentalmente essa molécula, então vamos desenhar ela aqui em cima, para vocês verem. Vou desenhar ela aqui em cima. O H empata aqui. O seu H vai empatar aqui. Agora, olha só. Aqui inverteu. Ó. Aqui vai ter CH3 e aqui vai ter OH. Elas são diferentes por causa dessa posição que alterou aqui. Tá? E não adianta você virar... Faz um experimento. Pega jujuba. Tá? Isso daí é um experimento mental que eu vou botar para vocês. De repente até vou pedir um trabalho com isso. Pega uma jujubinha aqui de uma cor X. Tem que ser 5 cores diferentes. Faz um tetraedro assim, ó. Espeta aqui uma jujubinha com cor Y, com cor Z, com cor A e com cor B. 5 cores diferentes. Faz o espelhinho e monta uma exatamente como imagem especular dela. Assim, como se estivesse no espelho. Depois tenta encaixar uma dentro da outra, assim, pega. Vocês não vão conseguir. Pode filmar isso, pode botar lá no grupo. Vocês vão ver que não vão conseguir. Tá? Fica aí, de repente isso vai valer até nota. Fica sendo uma coisa valendo nota para vocês. Vou depois botar lá nas atividades. Tem que ter 5 cores diferentes. Tenta fazer isso, vocês vão ver que não dá. Elas sempre vai ter 2 pontos divergentes. Pode virar para fazer o que vocês quiserem. Tá bom? Agora, para isso acontecer, já fica a dica. Tem que ter 4 coisas diferentes ligadas no carbono, tá vendo? Você vê que tem um hidrogênio, uma hidroxila, uma metila e um ácido carboxílico. Se eu pegar uma molécula que tem 2 coisas iguais, como metila, aqui, fiz a imagem especular dela, tá vendo? Mas o que acontece? Se eu fixar esse hidrogênio vai ficar fixo, tá? E rodar o resto da molécula, tá? Rodei para cá, ó. Ele voltou a ser exatamente essa molécula. Então, eles não são imagens especulares, são a mesma molécula. Não há isomeria ótica se a gente tiver pelo menos 2 coisas iguais ligadas no carbono. Tem que ter 4 coisas diferentes. Vocês podem testar isso daqui no mesmo exercício de vocês, só que aí vocês vão repetir aqui a cor Y e a cor Y. Por exemplo. Que aí vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer isso daqui muito bem, perdão. Tá, vocês vão conseguir fazer isso daqui tranquilo, de colocar 1 hora, vocês vão ver que as moléculas vão se encaixar e vão ser a mesma coisa. Tá? Então, só funciona se você tiver 4 coisas diferentes ligadas no carbono. Tá? Inclusive, o termo chiral vem de quer, que em grego significa mão, né? Hecatônquiros, quiros é mão, tá? Quiro, quer. Tá? Quiros aí no plural é mão. Então, é por causa disso, ó. A mão, tá? Elas não se sobrepõem, tá? Se a gente pegar, ó, elas são imagens especulares, mas se a gente tentar encaixar, elas não se encaixam, elas são diferentes. Tá? Então, moléculas quirais veio por causa disso. É uma referência à mão. E aí vem a única diferença que tem nessas moléculas, que é o desvio da luz. Como assim? A gente viu, né, nas outras isomerias de cadeia funcional, posição, que mudava ponto de fusão, mudava ponto de ebulição, mudava um monte de coisa. Tô certo? Inclusive nas cis-trans. A cis-trans mudava algumas características dos isômeros. Agora não. Elas têm o mesmo ponto de ebulição, mesmo ponto de fusão. É igual.
Variações assim imperceptíveis, mas é praticamente igual. Ela só tem uma coisa diferente: desvio da luz. Olha que louco. A luz, ela né, uma lâmpada, ela emite diversos comprimentos de onda nas mais diversas direções, enfim, que ela é totalmente despolarizada. Tá? Que é uma luz não polarizada, ela vibra em diversos planos. Então a gente pode usar algum cristal, um prisma polarizador, que ele vai pegar todos os comprimentos de ondas e colocar numa direção só. Ele vai polarizar a luz daí o nome disso é luz polarizada. Tá? E olha que interessante. Fonte de luz emitiu uma luz não polarizada, coloquei num polarizador aqui, num cristalzinho de espelho, e polarizou. Tá? E aqui eu boto a minha amostra, tá? Para ver se ela tem atividade óptica ou não. E olha só, essa daqui desviou a luz para a direita. Ok? Esse daqui já desviou a luz para a esquerda. Subiu aqui, peraí. Tá? E esse daqui não desviou para lugar nenhum. Tá? As amostras que desviam para a esquerda e para a direita, elas têm atividade óptica. As que não desviam nada não têm atividade óptica. Essa é a diferença. Tá? D para a direita é a destrógera. Vem de destro. Tá? Escreve com a direita. E aqui, levógera. De levor, de sinistro. Tá? De esquerda, de canhoto. A gente chama de canhoto. Tá? Então, levógera para a esquerda. Tá? Por isso D e L. Por isso que eu mostrei os isômeros D e o isômero L. É assim que a gente vai chamar as substâncias ópticas. Essa vai ser a diferença delas. Uma desvia a luz para a esquerda e outra desvia a luz para a direita. Tá? E esse carbono é chamado de carbono assimétrico. Ó, o experimento que eu falei para vocês com a jujubinha faz assim. Ó. Tá? Pega 5 cores diferentes e faz. Vocês vão ver que eles não se sobrepõem. Só o amarelo e o vermelho estão se sobrepondo às outras. Vocês vão virar. Pode tentar do jeito que vocês quiserem. Tá? Vocês não vão conseguir sobrepor. Então, quando a gente tem um carbono com 4 coisas diferentes ligadas nele, nós chamamos de carbono assimétrico. E se a gente olhar aquele carboninho que eu pedi para vocês prestarem atenção na talidomida, tá? Que é esse daqui, ó, ele está ligado a hidrogênio, aqui a esse grupamento todo aqui, e aqui, ó, a carbono e aqui ligado a uma amida. Então são 4 coisas diferentes que ele está ligado. Ou seja, esse carbono aqui é quiral. Tá? Ele tem uma forma. Se você virar isso daqui para cá e tentar sobrepor, você vai ver que o hidrogênio vai vir para frente. Se eu fizer que nem a asa da borboleta, se eu fizer assim, né? Aí o hidrogênio vai vir para frente e o nitrogênio vai vir para trás. Então são moléculas quirais não sobreponíveis. E pode parecer louco, mas sim. Os nossos receptores no organismo, que são grandes proteínas que reconhecem moléculas, são quirais também. Tá? Depois a gente vai ver o porquê. Então, provavelmente a talidomida errada, ela interagiu em algumas enzimas, em alguma parte do mecanismo na mulher grávida, lá da onde está formando os bracinhos de bebê, e inibiu alguns pontos que os bracinhos não aumentaram. A outra forma, que é a forma correta, que hoje em dia ainda se usa talidomida, mas a forma certa. Para alguns casos, ela é utilizada para tratar algumas infecções. Mas, por segurança, tem todo um protocolo da mulher hoje que for usar talidomida, ela tem que assinar um termo de responsabilidade, que não vai engravidar, porque por mais que os nossos estudos mostrem que existe uma forma segura, ela não é 100% segura, ela é mais segura, digamos assim, do que o composto errado. Tá? Porque ele interage, né, isso é um chamado efeito adverso na farmacologia. Ela agiu onde não era para agir. Ela tirou, beleza, tirou o efeito, o enjoo, mas acabou agindo no lugar onde não era para agir e aconteceu isso. Tá? Mas, enfim, sim, na biologia a gente tem muita quiralidade nas moléculas. Tá? E ainda existem moléculas com mais de um carbono assimétrico. E aí, por exemplo, aqui a gente tem o aspartame, que é um adoçante, né, que a gente inclusive chegou a ver na aula passada,
que ele tem 2 carbonos assimétricos, que é o carbono A e o carbono B. É só ver, ó, que ele está ligado a hidrogênio, CO2CH3, isso daqui e esse resto todo aqui. Então esse carbono está ligado a 4 coisas diferentes. Assim que vocês têm que avaliar a questão para ver se tem isomeria ótica ou não, se ele está ligado a 4 coisas diferentes. Esse carbono aqui, por exemplo, ele não tem isomeria ótica, porque olha só, aqui tem hidrogênio, hidrogênio. Então se tem 2 hidrogênios aqui, beleza, já não é, porque ele tem que ter 4 coisas diferentes. Tá? Agora esse carbono B aqui, ó, vamos analisar ele agora. Está ligado a NH2H, essa carboxila ácida aqui e todo esse resto aqui. Então também tem 4 coisas diferentes ligadas. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter as seguintes combinações. Os 2D, 1D, 1L. Os 2L, 1L e 1D. Então aqui eu vou ter 4 isômeros óticos, tá? O número de isomeria ótica, tá? Ele vai ser 2 elevado a N e N vai ser a quantidade de carbonos quirais que a gente tem ali. Então, se tiver 3 centros, vai ser 2 elevado ao cubo, que vai dar 8 isômeros, tá? Diferente, ok? Então é isso. E como eu falei, por exemplo, o DNA, ele tem moléculas com centros quirais nele e ele produz proteínas, tá? As proteínas, ó, vou desenhar o aminoácido aqui, tá? Lembrando que o aminoácido ele vai ter um ácido e uma amina ligados assim. Aqui vou desenhar assim já para e aqui eu vou ter um hidrogênio. E aqui um grupamento R, que esse R tem 20 tipos diferentes, que aí são 20 aminoácidos. Tá? Então, esse carbono aqui, central do aminoácido, ele está ligado a NH2H, um R e um COH. Olha que interessante, temos aqui um carbono quiral. Então, os aminoácidos podem ser L ou D. Tá? Os nossos aminoácidos humanos são L. Tá? Então, eles vão formar um arcabouço de aminoácidos. Então, essas proteínas elas se enrolam em forma de estruturas cujos aminoácidos são L. Em algumas bactérias, a gente já vai ter aminoácido D. Tá? Daí depende, mas o nosso é L. Então, o que acontece? Muitas vezes, moléculas quirais elas vão interagir com proteínas conforme respeitando a quiralidade daquela proteína. Tá? Isso é um assunto muito viagem, né? Não vou entrar em detalhes agora, que aqui o objetivo no terceiro ano é apresentar a isomeria ótica para vocês. Obviamente que quando a gente vai na faculdade, a gente vê, quem for seguir química aí, né? Vocês vão ver que o universo da quiralidade é absurdamente grande, tem muita coisa interessante lá. Ok? Bom, então é isso. Olha só interessante, falando do aspartame, olha que legal. Ele é uma substância comumente usada para adoçar alimentos. Ele é um adoçante, né? A gente que é da área de alimentos sabe que usa como adoçante. O potencial de adoçar dele é 180 vezes maior do que o da própria sacarose. Ele é muito, assim, você vê que a quantidade pequeníssima de aspartame, tá? Já faz ele ter uma, assim, um poder adoçante muito, muito, muito maior. Vai ficar muito doce. Mas é o que acontece. Ele tem 2 átomos de carbono quirais, que nem a gente viu, tá? Que é esse átomo aqui é quiral e esse átomo aqui é quiral, tá? Então olha que interessante, aqui vocês estão vendo 2 configurações, uma com hidrogênio para frente do plano e esse CO2CH3, o éster para trás do plano, e aqui tá? E aqui o contrário, tá? Então o que acontece? Quando a gente tem aqui agora que eu estou vendo que eu acho que o livro deu uma vacilada aqui. Que na verdade esse está para trás e está para frente. É o que
o livro vacilou, esqueceu do hidrogênio aqui. Acontece. Tá? Mas, na verdade, esse nitrogênio aqui ele vai estar para trás. Tá? Depois eu vou mandar mais uma mensagem lá para o livro que eles estão fazendo. Né? E esse hidrogênio está para frente. Ele muda aqui. Tá? Então, o que acontece? O aspartame possui 2 pares, tá? Que a gente chama de enantiômero. Enantiômero é o nome que a gente dá para os isômeros óticos. Tá? Nem vou entrar em detalhe aqui. E o que acontece? O sabor deles, o correto, é adocicado, que é esse daqui. E esse é amargo. Olha só, por quê? Justamente porque, independente disso daqui, isso é uma questão desse errinho do livro, não vem a conta. Para você entender que nós temos receptores na nossa língua, ó, são proteínas que identificam sabores e mandam um sinal para o nosso cérebro. Só que ele tem que estar na configuração espacial correta. Tem que estar com o nitrogênio para trás e o hidrogênio para frente do nosso plano. Se tiver ao contrário, ele interpreta o gosto errado. Ela cai em outro receptor e não no receptor certo. Só para vocês verem como a isomeria ótica e a vida elas estão correlacionadas, porque as nossas proteínas também têm isomeria ótica. Ok? Então vamos fazer algumas atividades aqui, só para ficar claro. Ó, o inseticida DDT tem a seguinte fórmula estrutural. Tá? A questão da FUVEST. Para vocês verem que o que cai em vestibular e concurso é uma coisa mais tranquila disso. Tá? Por exemplo, nomenclatura não cai, a nomenclatura é diferente. A gente tem uma regra de nomenclatura chamada de R e S, que não tem nada a ver com D e L. Tá? RS é de right e sinister em inglês, que é canhoto e sinistro, né? Que aí tem a ver com um artefato que a gente faz para organizar aqueles grupos com prioridade para ver se ele está girando no horário ou anti-horário. Mas tem substância R que gira a luz para a esquerda, então que é L, na verdade. D e L tem a ver com aquele aparelhinho que mede o desvio da luz. R e S, que a gente nem chegou a ver aqui, tem a ver com nomenclatura mesmo, que a gente não vai falar de nomenclatura, não tem por que isso não cai, tá? Nos concursos. Então, inseticida DDT. Existe DDT levógeno e DDT destrógenos? Vamos primeiro tentar achar carbonos assimétricos aqui. Esses são aromáticos, não vale. Né? Porque, como eu falei, o carbono ele tem que estar em ligação simples. Ok? Então vamos ver esses dois aqui que podem ser assimétricos. Tá? Esse carbono está ligado com 3 cloros, já não é. Porque lembre-se que o carbono ele tem que estar ligado a 4 coisas, né? 4 grupos, vamos usar coisa, não, coisa feia, né? 4 grupos diferentes para ser assimétrico, tá? E esse outro carbono tá ligado a um hidrogênio, tá ligado a um carbono, ligado a 3 cloros, mas ó, aqui é igualzinho, ó. O DDT ele tem um benzeno com cloro, 2 clorobenzenos iguais, então não tem, porque aqui a gente tem 2 clorobenzenos iguais ligados a ele. Para ele ser assimétrico, ele teria que ter os 4 grupamentos diferentes ali. Ok? No dia 31 de janeiro de 2012, 4 pessoas morreram e 16 foram hospitalizadas com intoxicação após liberação de uma massa de gás ácida em um acidente ocorrido em um curtume em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Em nota, o Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul informou que o acidente aconteceu durante o descarregamento de 10 mil litros de ácido dicloropropiônico em um dos 3 tanques instalados no curtume. O ácido dicloropropiônico ou dicloropropanoico tem a ação desinfetante e é usado no tratamento do couro e da retirada de excessos e gorduras. Este ácido, em contato com ar ou com água, pode formar o ácido clorídrico, que causa irritação e intoxicação. Escreva a fórmula estrutural do ácido propanoico e dos possíveis isômeros do seu derivado de cloropropanoico. Olha só. Primeiro, vamos desenhar a letra A, né? O ácido propanoico, tá? O ácido propanoico, ele vai ser isso aqui, tá? Ele é um ácido carboxílico com 1, 2, 3 carbonos. O ácido dicloropropanoico, como ele pode ser? Ele não está informando para a gente se é 2,3 cloro, 2,2 de cloro, 3,3 de cloro, 2,3 de cloro no caso, né? Então eu tenho 3 possibilidades. Vamos fazer as possibilidades aqui. Possibilidade 1. Ele ser um ácido
assim, ó, que é o ácido 2,3 dicloro propanóico. Por quê? Um cloro no carbono 2, outro cloro no carbono 3. Top. Desculpa. Próxima possibilidade. Vou desenhar novamente o ácido propanóico. Agora, eu vou botar os 2 cloros aqui. Ele vai ser um ácido 2,2. E vou repetir o nome aqui. Tá? Botei igualzinho. De cloro propanóico. E a última possibilidade seria, obviamente, o ácido 3,3 de cloro propanóico. Top. Desenhamos. Agora a letra B. Um desses isômeros pode apresentar atividade ótica. Desenhe sua estrutura e assinale o carbono assimétrico. Vejam bem, eu já elimino de cara esse e esse, por quê? Obviamente, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios aqui subentendidos, ele não pode ser quiral. E aqui eu tenho um carbono que tem 2 cloros. Da mesma forma aqui. Aqui tem 2 hidrogênios. Então, o que acontece? Esses daqui não podem ser quirais, porque o carbono tem que estar ligado a 4 grupos diferentes. Agora, o ácido 2,3 dicloropropanoico, vejam bem, vou desenhar com os átomos de carbono representados para ficar um pouquinho mais fácil da gente enxergar. Carbono com dupla ligação, eu nem cogitei, porque a gente já sabe que ele tem que ter 4 coisas, então carbono com dupla ligação nunca vai ter 4 coisas, como eu falei no início da aula, tem que ser carbono de ligação simples. Tá? Ele vai ter um cloro aqui, esse vai ter um cloro aqui, e os hidrogênios aqui. Olha só, esse carbono aqui, o 3, ele tem hidrogênio e hidrogênio, já não pode ser ele. Agora esse daqui, ó, o carbono 2, ele tem um hidrogênio, tem cloro, tem carboxila e tem CH2Cl ligado. Esse tem 4 grupos diferentes. Então, esse daqui tem isomeria ótica aqui. Um hidrogênio para frente, um cloro para trás, e no outro, um hidrogênio para trás, um cloro para frente, se eu manter os outros 2 no plano. Ou seja, esse sim, tá? Tem a forma. E ele pede para desenhar a estrutura destacando o carbono assimétrico. É só você fazer isso. Ó. Carbono, 2 ligações no plano, uma ligação para frente do plano, que nem vocês viram lá, uma ligação para trás do plano, tá? Aí eu boto boto do jeito que eu quiser. Vou botar o hidrogênio para trás aqui, cloro para frente. Aqui eu boto o COOH e aqui eu boto CH2Cl, que eu estou contraindo isso daqui em CH2Cl. Tá? Com isso, eu dei ênfase, tá? Destacando o carbono assimétrico e botando 4 coisas diferentes nele. É bem tranquilo a isomeria ótica. O objetivo aqui para o terceiro nível médio é identificar carbonos assimétricos, entender a importância da simetria, principalmente por causa da talidomida, né, que foi um erro muito grave que a gente teve aí na humanidade. Ok? Então é isso, pessoal. Depois eu vou escrever lá no Google Classroom essa atividadezinha que eu acho legal de fazer com as jujubinhas aí, ou com balinha, ou pode ser com papel colorido. Vocês vão ser criativos aí e mostrar num videozinho ou nas fotos, que nem aqueles trabalhinhos mais lúdicos que a gente já costuma fazer. Tá? Pelo menos eu faço no primeiro ano, acho que aqui eu nunca fiz, vai ser a primeira vez. Pra gente
vai valer uma notinha para vocês, vai ficar bem bacana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Não esqueça de acessar o Siga e o Google Classroom para acompanhar as atividades. E continue os estudos de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.